Papo do Alto, na Ivan. Papo do Alto, na Ivan. Papo do Alto, na Ivan. Papo do Alto. Graça e paz, amados do Senhor, aqui estamos, alô família IBAN. Tivemos um problema hoje, vocês perceberam aí, alheia à nossa vontade, problema aqui na internet, na rede de internet, mas nós estamos aqui, o Senhor está conosco e temos que continuar lutando. Por isso, já quero começar dizendo, sejam bem-vindos, e você pode reenviar novamente o convite, tá? Recompartilhe com as pessoas, porque o programa está começando de verdade, está começando forte, Deus vai falar ao seu coração. Olha, queremos começar cumprimentando a alô família IBAN de Ponta Porã, Igreja Batista das Nações de Ponta Porã, a pastora Dirce, toda a galera aí em Ponta Porã, o nosso abraço aos queridos irmãos. A IBAN de Piraputanga, pastora Nice, todos vocês em Piraputanga, líderes, um grande abraço em nome do Senhor Jesus. E aqui em Campo Grande, alô família IBAN da nossa capital Campo Grande, Igreja Batista das Nações Campo Grande, líderes de células, os nossos supervisores, os queridos irmãos, irmãs da família reunida, todos vocês, um grande abraço em nome do Senhor Jesus. E as cidades mais distantes, os estados que estão também conectados aqui no Papo do Alto, vamos ficar juntos. Daqui um pouquinho o pastor Getro Paiva, direto de São Paulo, Junqueirópolis, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. São palavras de revelação do Senhor para a sua vida, para a sua alma, para que o seu espírito esteja firme e entendendo a cada dia de que o Senhor está conosco. A palavra nos diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que não sabes. Nós temos algo a ouvir do Senhor. Ele quer falar conosco, Ele quer revelar ao nosso coração, Ele quer abençoar a sua vida, a sua casa, porque nós temos um Pai que cuida de nós, que está conosco, que está presente e Ele quer falar ao seu coração. Estamos iniciando sempre o Papo do Alto, lembrando que você pode apoiar sempre a obra do Senhor. Você é chamado para ser o apoio, para ser o sustentador das cordas, por isso não esqueça da sua contribuição, da sua participação, da consagração dos seus bens e vidas. Aparecendo aí na sua tela a conta da igreja, onde você pode devolver o seu dízimo, onde você pode consagrar a sua oferta, onde você pode fazer a sua participação. Lembre-se, somos cooperadores de Deus e no nosso clamor também está que possamos continuar firmes na nossa cooperação, na nossa consagração dos nossos bens. Não deixe de devolver o seu dízimo. O dízimo é do Senhor e a obra também é dele. E porque a obra é dele, ele te chama para participar dessa obra, para ser abençoado e abençoar. Faça isto agora, faça isto neste momento. Se você já fez esse mês, glória a Deus. Se não fez ainda, não se esqueça de fazer a sua participação atendendo o chamamento de Deus. Vamos iniciar orando ao Senhor, em nome de Jesus, orando ao Pai, agradecendo por esse dia, por esta hora, pela sua palavra que é santa e eficaz, e também porque podemos estar juntos através dessa ferramenta, aqui no Papo do Alto, deste programa, através da internet, podemos estar juntos, podemos estar certos de que o Senhor está conosco, que nesta comunhão Ele está falando ao nosso coração. Pai querido, nesta hora apresentamos cada vida, o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, esta família, os filhos, ó Deus, as crianças, as casas, onde chega agora este sinal, onde chega agora este programa, nós colocamos diante do Senhor, para que o Senhor esteja abençoando, para que o Senhor esteja animando, para que o Senhor esteja revelando coisas grandes e firmes, coisas maravilhosas, aquilo que está no seu coração, aquilo, ó Pai, que está na sua mente desde antes da fundação do mundo, para que nós possamos ter a consciência clara, termos claro no nosso coração, na nossa vida, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor não nos abandona, mesmo nos momentos difíceis, és o Deus Pai maravilhoso, que está sempre nos acudindo, que está sempre nos atendendo. Pai,
continua a sustentar as nossas vidas, continue a sustentar este lar, continue, ó Deus, a sustentar o coração do meu irmão e da minha irmã, esta família, a tua igreja, a Igreja Batista das Nações de Campo Grande, a Igreja Batista das Nações de Ponta Porã, a Igreja Batista as Nações de Piraputanga, o teu povo, ó Deus, irmãos de outras igrejas, de outras denominações, pessoas que estão ligados aqui, estende a tua mão, manifesta, Senhor, o teu milagre, faça, meu Pai, a tua obra. Nós cremos que tens coisas grandes e fantásticas, maravilhosas para revelar a nós a cada instante da nossa vida. Mesmo nestes dias difíceis, o Senhor está se revelando, está nos abençoando, e nós te agradecemos e te louvamos por tudo isso, porque és Deus grande e tremendo. Oramos assim, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Pastor Bila falando agora com vocês. Glória a Deus, sejam bem-vindos à nossa live, graça e paz, povo de Deus. Que bom ter você aqui conosco, que bom a gente poder estar junto, que bom a gente poder vencer os problemas, as adversidades, aquilo que se coloca como algo que possa tentar impedir o avanço da igreja. Então nós estamos felizes com um pequeno atraso, nós tivemos aí, tentamos trabalhar o mais rápido possível para tentar sanar esse problema da internet, que graças a Deus deu certo. Nós estamos aqui, quem sabe ainda não esteja 100%, mas a gente está trabalhando para que tudo já fique normalizado a partir de agora. E eu quero aproveitar esse momento e rapidamente passar a palavra para o pastor Jetro Paiva, nosso amigo, nosso pastor, que tem tanto nos ajudado, que tem sido uma bênção na minha vida, na vida da nossa igreja. Pastor Jetro Paiva, que está lá em Junqueirópolis, está lá no sítio, tem uma palavra de Deus ao seu coração. Obrigado, pastor Jetro, pela paciência, obrigado por estar junto com a gente. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Você consegue me ouvir? Está me ouvindo? Está me vendo aí, pastor Jetro? Graças a Deus, rapaz, estamos Glória bem. a Deus. Eu não estou conseguindo te ver, cara. Você não está me vendo? Não. Vamos tentar resolver esse problema, mas a gente está te Agora vendo. Agora deu? Aê, Agora deu. maravilha. Pastor Jetro, então, sem mais demoras, a gente quer ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração através da sua vida, e eu quero que Deus te use. Fique à vontade e entregue a palavra nesse papo do alto, aquilo que Deus colocou em seu coração para que nós possamos receber. Joia, maravilha, muito bom mesmo poder estar com vocês aí, poder estar com o pastor Bila, com o pessoal da Igreja Batista das Nações de Campo Grande. Eu vi aí a nossa amiga pastora Dirce lá de Ponta Porã, o pessoal também de Piraputanga, e eu creio que muitos outros lugares, não só desse estado lindo do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil e quem sabe de outras nações, estão nos assistindo ou vão nos assistir através dessa live, através dessa gravação, pelo YouTube e também por outros meios de redes sociais. É muito nítido, é muito claro que todos nós estamos vivendo essa crise, que é algo mundial, né, que é algo global. E ontem à noite Deus começou a trazer algo no meu coração, e eu não preguei em lugar nenhum isso, mas eu tenho pensado isso desde ontem à noite, dormi pensando nisso, e durante o dia hoje isso tem falado muito forte no meu coração, de como as famílias, de como os lares, pais, mães, filhos, maridos, esposas, como que nós estamos reagindo ou vamos reagir diante dessa situação que tem assolado o mundo todo. A palavra tribulação, ela vem de uma origem, é derivado da palavra tribulum, ou tribulum, né? Eu vou falar tribulum. Quando você lê o livro de Isaías, Deus começa a exemplificar que o cominho era fácil de se extrair, ele saía fácil da casca. Mas o trigo, a cevada, era difícil, assim como o arroz,
o trigo, a cevada, era difícil de extrair o produto para se fazer o pão. Então era preciso usar uma vara para quebrar as espigas, as vagens, e se extrair o trigo, a cevada. E então essa vara, ela era chamada de tribulum. Mas não é só isso. Também, às vezes, eles usavam um carro com 2 rodas de madeira ou de pedra para se passar em cima também do trigo, da cevada, para se extrair. Outra coisa, essa palavra tribulum também é associada no arado, quando o arado cortava a terra, fofava a terra para plantação, também era usado esse termo tribulum. E é daí que vem a palavra tribulação. É interessante que nós associamos a palavra tribulação sempre ao mal. E na Bíblia, a palavra tribulação é somente uma vez, ela é usada fora do contexto de Deus trabalhando com o povo dele, principalmente com Israel. Porque essa palavra tribulação, que vem do tribulum, na verdade, é Deus extraindo aquilo que ele quer de nós. É Deus malhando o trigo para conseguir tirar o produto, para conseguir fazer o pão. É como se a ideia é como se a tribulação, a ideia que nós temos é de Deus preparando a terra, é das pedras esmagando, a prensa esmagando as azeitonas e extraindo o azeite. Por que eu estou falando isso? Porque esse tempo de crise, esse tempo de tribulação, é um tempo onde nós estamos sendo exprimidos. É um tempo em que Deus está nos apertando, que Deus está permitindo algo para que a igreja, para que cada crente, para que cada homem, cada mulher possa revelar a sua essência, para que o nosso néctar, o nosso sumo, a nossa essência possa ser revelada. É por isso que Deus permite a tribulação. Esses dias atrás, a minha esposa disse assim para mim: Jethro, Deus está tirando as folhas de figueira. E é exatamente isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram tampar a sua nudez com folhas de figueira. E muitas vezes nós tentamos colocar na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida, no nosso coração, folhas de figueira para tentar nos proteger, para tentar tampar a nossa nudez. Mas a crise vem, a tribulação vem, aonde Deus passa o arado, aonde vem a vara de debulhar, onde vem o tribulum e arranca a nossa casca, arranca as folhas de figueira e a nossa nudez é revelada. Bom, eu quero pensar com vocês em 3 homens, os 3 patriarcas, os nossos pais da fé, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Porque tanto Abraão como Isaque como Jacó enfrentaram um tempo de seca, um tempo de fome que assolou o mundo inteiro. Eles experimentaram uma crise que naquele tempo foi uma crise global. Então é interessante isso. E foi isso que Deus ministrou no meu coração desde ontem à noite. Quando Abraão enfrentou a crise, a tribulação, quando Isaque enfrentou e quando Jacó e os seus filhos, os patriarcas, enfrentaram. Bom, como que Abraão enfrentou a crise? Eu não vou ler com você o texto, todo esse episódio que eu vou começar ler com você, que eu vou começar a conversar com vocês agora, está no livro de Gênesis. Aí você vai ver desde o capítulo 18, 19 e 27, e depois, já bem no final, no 45, 46, você vai ver a história dos patriarcas. Então, o que eu estou falando, eu penso que todo mundo sabe, eu só quero conversar com vocês.
A Bíblia nos diz que a primeira fome global, a primeira crise global que veio no mundo no tempo de Abraão, a Bíblia diz assim, no tempo de Abraão houve uma fome, e essa fome veio no mundo todo, e nessa crise, Abraão desceu para o Egito. E quando Abraão desceu para o Egito, nós sabemos o que aconteceu. Ele negociou a sua própria mulher. Ele mente que a sua esposa é sua irmã, e na verdade ela só era meia-irmã, né, se a gente estudar mesmo, mas era esposa dele. Ele não diz para o faraó que a Sara é esposa dele, mas fala que a Sara é irmã. E infelizmente o faraó toma a esposa de Abraão para si, e isso traz muitos transtornos. Então eu queria que você parasse e pensasse comigo, como que uma crise mexe com uma família, como que a crise mexe inclusive por homens e mulheres que são chamados por Deus. Deus já tinha chamado Abraão, Deus já tinha falado com Abraão, Abraão já tinha a promessa de Deus na vida dele, mas na crise ele não ouve Deus, ele não busca a direção de Deus, e a crise faz ele descer para o Egito e negociar a sua própria esposa. Isso trouxe muitos problemas e sérias consequências. Agora vamos para Isaac. Isaac, a Bíblia diz que no tempo de Isaac houve também uma fome semelhante à que houve no tempo de Abraão, o seu pai. E quando veio essa fome, quando veio essa crise, a Bíblia diz que o coração de Isaac é tomado pela mesma vontade que o coração do pai dele. Isaac, ele quer descer para o Egito. E quando ele está nesse intuito, nesse desejo, a Bíblia diz que Deus aparece para Isaac e diz assim: Isaac, a fome está assolando Isaac, mas não desça para o Egito. Não faça... Lógico, eu estou parafraseando o texto, mas é como se Deus estivesse dizendo: não faça o que o seu pai fez. Isaac, não desça para o Egito. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E graças a Deus, Isaac obedece e ele vai para Gerar. E lá em Gerar, no tempo da seca, escuta bem, no tempo da seca ele planta. E ele, num ano, ele enriquece. Ele multiplica 100 vezes mais. Se nós fizermos uma comparação, um paradoxo, Abraão não ouve Deus, vai para o Egito e negocia sua esposa, entra numa crise, numa vergonha, numa mentira. E agora Isaac, ele ouve a Deus, ele não vai para o Egito, ele vai para o lugar que Deus falou com ele. E lá naquele tempo de seca, por causa da obediência dele, por ouvir Deus e estar debaixo da bênção de Deus, no meio da seca, no meio da crise, ele enriquece, ele prospera 100 vezes mais. Num ano só, ele tem uma colheita sobrenatural. Eu tenho aprendido alguma coisa e eu queria que você parasse e pensasse comigo. Em todo tempo de crise, preste atenção, sempre no tempo da crise, sempre no dia da adversidade, o diabo vai chegar primeiro. Lembra quando Jesus estava lá no deserto? Quando Jesus estava no 40º dia, no jejum, lá no deserto, quem que apareceu para ele? Foi o diabo. E onde que o diabo tenta Jesus? Na fome dele, na crise dele, no apetite dele, no desejo dele. Ele teve fome. E o diabo diz: transforma essas pedras em pães. Todos nós somos tentados a comer pão de pedra. Todos nós somos tentados a dar ouvido à serpente. Todos nós somos tentados nos nossos apetites. Todos nós, no tempo da crise, vamos ouvir uma voz: vá para o Egito, foge, resolve, dá um jeito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você.
no tempo da crise. Não coma pão de pedra, não ouça a voz do diabo, não ouça a voz da serpente, não ouça a voz desse mundo, não ouça os conselhos da internet. É tempo de você ouvir o céu. Isaac ouviu Deus e no meio da crise Deus apontou para ele um caminho. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem um caminho no meio da tormenta. Jesus disse para o diabo, assim está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você ouve e come da palavra que sai da boca de Deus, você não precisa comer pão de pedra. Ele faz você prosperar no meio do deserto. Ele faz a tua sementeira germinar e produzir, ainda que o mundo inteiro esteja em crise. Eu quero que você creia nessa palavra. Sabe, eu tenho no meu coração que nesse tempo de tribulação, porque é nítido que nós entramos num tempo de tribulação, o mundo todo, é nesse tempo que nós vamos vivenciar os maiores milagres de Deus na nossa vida. Bom, eu vou terminar com o Jacó, né? E o Jacó me tocou demais quando eu estava terminando de pensar sobre isso. E o Jacó também enfrentou no tempo dele um tempo de seca, e foi uma seca mundial. Não é muito interessante isso? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Abraão viveu isso, Isaac viveu isso e Jacó viveu isso. Uma crise mundial, uma tribulação mundial. E a situação de Jacó já era muito diferente de Abraão e também muito diferente de Isaac. Na verdade, o mundo no tempo de Jacó já era um mundo centenas de anos depois de Abraão, não é? Então, já havia acontecido muita coisa, mas a fome que assolou no tempo de Jacó também mexeu com a família dele, assim como mexeu com a família de Abraão e assim como mexeu com a família de Isaac. Porque toda crise vai debulhar a gente. Muitas famílias, muitos casamentos, muitos ministérios, muitos corações estão sendo tribulum. A vara está debulhando, o arado está cortando a terra. Deus está fazendo a nossa essência aparecer. E a família de Jacó, a família de Israel, ela foi debulhada, ela foi mexida nesse tempo de tribulação, nesse tempo de seca. Você conhece a história, né, muito bem, por isso que é legal a gente falar desses textos conhecidos, porque só de eu falando, você já vai pegando, e tem muita gente que já está pregando na minha frente aí, né? Mas é muito legal porque nesse tempo de seca, Jacó já tinha perdido um filho. Na cabeça de Israel, na cabeça de Jacó, o José estava morto, porque os seus filhos haviam mentido para ele que José tinha sido devorado por alguma fera, e você conhece a história. No coração de Jacó, José está morto. Ele chorou José durante muito tempo. Ele tem essa dor no coração dele. Jacó nunca imaginaria que o seu filho estava vivo, e muito menos que o seu filho estava no Egito governando nesse tempo. E também os irmãos de José, os outros filhos de Jacó, na cabeça dele, José poderia estar em qualquer lugar, menos no Egito. Mas a crise faz isso. Deus move as coisas de um jeito, e os irmãos de José
por causa, olha só, por causa da fome, por causa da crise, os irmãos de José vão para o Egito. Vão em busca de comida, vão em busca de socorro. Sabe, às vezes, guarda essa frase, Bila. Você que gosta de frase, guarda essa frase. Às vezes, o passado se torna presente para mudar o futuro. Às vezes, o passado cruza o nosso presente porque Deus quer mudar o nosso futuro, o futuro da nossa família. Aquela crise, aquela tribulação, aquela fome, Deus queria mudar a família de Jacó. Aquela fome, aquela crise, Deus queria trazer conserto, Deus queria trazer restituição. Eu creio que Deus está fazendo isso em muitos casamentos. Eu creio que Deus está fazendo isso em muitas famílias. Que essa crise está fazendo novamente irmãos se encontrarem com irmãos. Quando os irmãos de José vão para o Egito, eles têm que se encontrar com José. Foi um choque muito grande. Nossa, é muito emocionante a história. Mas eu vou acelerar aqui para chegar onde eu quero chegar. Essa crise leva os irmãos de José a se humilhar, a pedir perdão e se dobrar diante daquele que eles tinham odiado, que eles tinham tentado matar e que eles tinham vendido como escravo. Sabe, a crise faz isso com a gente. Às vezes o deserto é um lugar onde Deus manda os corvos trazerem pão e carne para nós. A Bíblia diz que lá no deserto, Elias era alimentado por corvos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a última coisa que um profeta quer, a última coisa que um homem e uma mulher de Deus quer, é ser alimentado por corvos. Mas às vezes Deus permite isso. Deus permite momentos na nossa vida em que a gente vai ter que receber da mão daqueles que a gente não quer receber. Que a gente vai ter que se humilhar. Escuta o que eu estou te falando. A crise faz a gente se humilhar. A crise faz a gente pedir perdão. A crise leva a gente de encontro com o nosso passado que não foi resolvido. Muitas famílias, muitos homens e mulheres de Deus, Deus está levando você de volta ao seu passado. Deus está levando você de volta a se encontrar com pessoas que você não queria se encontrar. Existem confrontos que a gente não quer ter. Esse tempo de crise, esse tempo de tribulação, eu tive conversas muito sérias com a minha família. E algumas eu ainda preciso ter. A minha esposa disse para mim: meu bem, eu nunca imaginei que eu, você, a nossa filha, tivéssemos um momento de conversas tão difíceis. Porque escuta o que eu vou lhe falar. Toda amizade verdadeira, todo casamento verdadeiro, toda família de verdade precisa de conversas difíceis. Conversas que a gente não quer ter. Sabe, a gente foge. E os irmãos de José nunca imaginariam, escuta, eles nunca imaginariam na vida que eles iriam encontrar José novamente. E foi a fome, foi a crise que proporcionou isso. E aí, eu termino hoje dizendo o seguinte: foi essa crise, foi essa fome que fez Israel, que fez Jacó se reencontrar com o filho que ele tinha perdido.
A crise faz a gente ter reencontros poderosos. Foi a fome, foi a tribulação que fez Jacó vir até o Egito. Ele já tinha 120 anos de idade. Ele nunca imaginaria reencontrar o filho dele. Para ele, o filho já estava morto. E agora a fome faz o pai se reencontrar com o filho. E eu fiquei pensando o seguinte: quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, acontece o inverso. A fome leva o filho de volta para casa, para se encontrar com o pai. E aquele pai diz assim: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Foi a fome, foi a crise que fez o filho voltar para a casa do pai. Foi a crise que fez o filho se encontrar com o pai. No caso de Jacó, foi a crise que fez o pai ir ao encontro do filho. Eu não sei como que essa palavra encontra você, mas eu queria orar por você. Eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de poder chegar até você, mas eu tenho plena convicção que Deus tem um propósito em tudo isso. Como que a tua família tem reagido à tribulação? Como que a tua família tem reagido a esse tempo tão difícil? É o mundo inteiro, irmãos. O mundo inteiro está assolado. E eu e você precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões. Eu preciso tomar decisões. E eu tenho alguns conselhos para você. Não desça para o Egito. Não negocie a sua família. Faça como Isaac. Ouça a voz de Deus. Ele tem um caminho no meio da tormenta. Ouça a voz de Deus e diga assim para Deus: Deus, onde o Senhor quer me levar? Qual a terra que o Senhor preparou para mim? Se você ouvir a voz de Deus. Escuta, você que é pastor e está me ouvindo. É tempo de nós ouvirmos o céu. Como a igreja primitiva, é tempo de nós ouvirmos o Espírito Santo. E mesmo nesse tempo de seca, nós vamos plantar e nós vamos colher de uma forma sobrenatural. É tempo de reencontros. É tempo de conserto. É tempo de nós nos humilharmos e buscarmos a face de Deus. Quando os irmãos de José se humilham, quando a família de Jacó se reencontra no tempo da seca, Deus tem todo o suprimento necessário, não falta nada. Porque Deus já tinha preparado tudo antes da seca chegar. Crê no que eu estou te falando. Já tem um celeiro preparado para a tua casa, para a minha vida e para a sua vida. Deus não foi pego de surpresa com esse tempo. Deus sabia. E Deus já preparou um escape para o povo dele. Porque ele sempre foi e sempre será o nosso pastor. E nunca nada nos faltará. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de poder chegar aos irmãos da Igreja Batista das Nações. Obrigado, Senhor, pela amizade. O Bila é mais do que um irmão, ele é um amigo, Deus. Um amigo que o Senhor tem colocado do meu lado e nós temos tido um amor tão lindo, tão verdadeiro, tão sincero. O nosso coração tem se apegado, Senhor. E nesse tempo eu quero abençoar a vida dele, a vida da sua esposa. Senhor, eu quero abençoar cada líder dessa igreja, cada pessoa que está nos assistindo agora, a liderança dessa igreja. Meu Pai, eu quero profetizar que nesse tempo de tribulação, nesse tempo, ó Deus, onde o mundo está abalado e assolado, nós ouviremos a Tua voz, nós não desceremos para o Egito, nós não ouviremos a terra, mas nós ouviremos o céu.
e como a igreja primitiva foi guiada, orientada, sustentada pelas tuas mãos, eu libero sobre cada vida, cada homem, cada mulher, cada pessoa que vai assistir e está assistindo essa live, o suprimento, a provisão, o escape. Senhor, que como Isaac, naquele ano de seca, ele teve uma colheita sobrenatural. Eu quero profetizar, a sua colheita será sobrenatural. Eu te abençoo, abençoo a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus, pastor Jetro. Obrigado, meu amigo. Que palavra de Deus ao nosso coração. O passado se torna presente para mudar o nosso futuro. Glória a Deus. Tá anotado aqui, hein? Pastor Jetro, que Deus te abençoe. Eu sei que você vai começar uma outra live agora. A gente quer agradecer muito de todo o coração por essa palavra. E a gente sabe que isso veio do trono de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe você, a sua família, a igreja em Junquerópolis, a igreja em Andradina. Eu estou contando os minutos e as horas para a gente voltar para esse bambuzal aí, a gente colocar a cara no pó e voltar a clamar a Deus juntos. Meu pastor, muito obrigado. Tá bom, querido? Deus abençoe. A gente se fala no particular ali daqui a pouco, tá bom? Gente, que legal. Que legal, obrigado, pastor. Gente, que bacana como que a gente venceu os obstáculos, como que hoje tanta coisa aconteceu para tentar impedir o Senhor de colocar essa palavra no teu coração, mas glória a Deus. É engraçado que sempre em todos esses tempos, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, houve uma crise, não é? E essa crise global, a crise do medo, da fome, da necessidade. Será que isso foi só para aquele tempo? Ou será que é também para o nosso tempo? Será que nesse tempo de pandemia, será que nesse tempo de tanto desemprego, será que Satanás tem colocado no seu coração também que o Senhor vai te abandonar, que o Senhor vai te deixar, que você vai perecer? Eu quero que você continue crendo, eu quero que você continue descansando, porque o nosso Deus é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, nós agradecemos a Deus pelo privilégio de poder estar junto, receber essa palavra, ainda que com tantas dificuldades, mas louvado seja o nome do Senhor. O pastor Célio escreveu aqui que o sinal da internet às vezes falha, mas Deus jamais falhará. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor nunca me abandonou, nunca abandonou você e nunca abandonou nenhum dos seus servos. E se Ele não falhou em nenhum tempo na história antes de nós, por que Ele falaria conosco? De forma alguma. É momento de nós entendermos que a crise nos leva para dentro do propósito de Deus. É no momento da crise, é no momento da adversidade que os verdadeiros servos de Deus se destacam e glorificam o coração do Pai. Amém? Mais uma vez a gente quer deixar para você aí o nosso contato, o número da conta da igreja, para você que crê, para você que descansa no poder do Senhor, na palavra do Senhor, você também poder entregar a sua oferta, o seu dízimo com alegria. Amém? Se você não crê, não faz, mas que isso seja uma alegria para o coração daqueles que creem, daqueles que realmente descansam nas palavras do Eterno. Já apareceu aí? Está aí na sua tela, você pode acompanhar. E nós tivemos alguns problemas durante a live, mas esse vídeo vai ser reeditado e colocado para você sem nenhum problema. Nós gravamos isso e você logo mais, daqui a pouco vai poder assistir na íntegra, sem problema de travar a imagem, sem problema de cair conexão, sem problema do áudio. Daqui a pouco essa palavra vai estar disponível aí para você. Que o Senhor te abençoe. É tanta gente aqui conosco. Hoje nós batemos assim o pico da audiência. Glória a Deus pela vida de todos. Glória a Deus pela vida das nossas igrejas. Continue orando por nós e não perca, nesse próximo domingo nós vamos falar sobre o tema raio-x na bagagem. Você não pode perder. Amém? Nós estamos aqui de passagem, estamos aqui como forasteiros, estamos aqui como um viajante e nós vamos fazer um raio-x
raio-x na nossa bagagem, porque nós estamos caminhando não para o Egito, mas estamos caminhando para a nova Canaã, a nova Jerusalém, esse lugar que o Senhor tem prometido. Que Deus te abençoe, um ótimo restante de noite, um bom descanso e até domingo, se o Senhor permitir. A paz, Deus te abençoe. Amém. Papo do Alto, Naivan.